A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Ezequiel, o profeta do Senhor, e hoje eu vou adiantar um pouquinho a leitura, porque a gente vai ver o novo templo, a visão que Ezequiel vai ter aqui é da construção do novo templo. Então é em questão de medidas, as partes, as divisões e tal, embora seja uma leitura simples, para a gente não tem relevância em questão de tamanhos e tal, a gente não vai construir esse templo, Serve só para a gente ter uma noção, que por exemplo aqui, o capítulo 40, o novo templo, aí no versículo 5 tem o portão leste, que vai até o versículo 16, o portão exterior, o pátio exterior do versículo 17 ao 19, o portão norte do versículo 20 ao 23, o portão sul do versículo 24 ao 27, o pátio interior sul, do versículo 28 ao 31, o pátio interior leste, do versículo 32 ao versículo 34, o pátio interior norte, do versículo 35 ao 37, as edificações do lado norte, do versículo 38 ao 47, o pórtico do templo, do versículo 48 e 49. No capítulo 41 tem as medidas, divisões, salões e adornos do templo. No capítulo 42 tem as salas dos sacerdotes, que vai até o versículo 18, e ainda tem as medidas exteriores, que é nos versículos 19 e 20. Então, essas medidas são coisas que pra gente aqui não é interessante, Agora, esse já é interessante, que é a glória de Deus volta ao templo, no capítulo 43. Então, me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua saúde. Olha que maravilha morar na roça, Embora eu não estou morando. Esse aqui é um galo, quando eu alimento, ele começa a cantar. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando veio destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao Oriente Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente, e levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. Então a glória do Senhor encheu a casa, e ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim, e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar e o seu umbral junto ao meu umbral, havendo apenas uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua fornicação e os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, esta casa, para que se envergonhem das suas maldades e meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa e a sua figura, as suas saídas, as suas entradas,
todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas formas e todas as suas leis. Escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o nome do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Medidas, no versículo 13. Aí aqui vem as medidas também, que não é interessante para a gente, mas fala, né? Estas são as medidas do altar, com côvados, né? O côvado é um côvado e um palmo, né? O fundo será de um côvado de altura e tal. E aqui vai lendo o côvado, as medidas do versículo 13 ao 17, e no versículo 18 começa as leis do altar. E disse-me, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar. No dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue, e os sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para oferta pelo pecado, e tomarás do seu sangue e o porás sobre as suas 4 pontas, sobre os 4 cantos da armação e no contorno ao redor. Assim o purificarás e o expiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado e o queimará no lugar da casa para isso, designado fora do santuário. Aí aqui também são as leis do altar, ou seja, de como será feito os sacrifícios, né? Que para a gente também não tem necessidade dessa leitura, porque hoje em dia não existe mais esses tipos de sacrifícios, né? Que vai até o versículo 27. Agora aqui no capítulo 44 é o portão leste. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada, e disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa. Então olhei e vi que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário, e dize ao rebelde, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando oferecei-os o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança por causa de todas as vossas abominações, e não guardastes a ordenância a respeito das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos, guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová, nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para o servir.
porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Jeová, e levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a mim alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa e todo o seu serviço, e em tudo o que nela fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior e dentro. Gorros de linho entrarão sobre as suas cabeças e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão de modo que lhes venha suor, e saindo eles ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da descendência da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote, e a meu povo ensinarão a distinguir entre santo e profano, e o farão discernir entre o puro e o impuro. E quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem, e eles não se aproximarão de nenhum homem morto para se contaminarem, mas por pai ou por mãe, ou por filho ou por filha, ou por irmão ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação, contar-se-lhão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de manjares, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e toda coisa consagrada em casa em Israel será deles. Dareis ao sacerdote o melhor dos primeiros frutos de toda espécie e de toda oferta, como também a primeira porção do vosso cereal moído, para que faça cair bênçãos sobre a vossa casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Uma coisa interessante aqui que eu não tinha percebido ainda é que, porque os levitas eram um povo separado para tratamento, para trabalho somente para o Senhor, né? Os levitas era restrito a trabalhos no santuário, tanto que eles não tinham possessão de terra, né? Como Deus fala aqui, eu sou sua possessão. Ou seja, eles não tinham herança na terra, não tinha pedaço de terras para eles, né? Eles viviam do templo, né? Tudo que era sacrificado ao Senhor, né? Se torna santo. As carnes e tal. Então, as coisas santas, após o sacrifício e tal, era oferecido aos levitas. Então, os levitas eram os únicos que poderiam se alimentar das coisas santas, porque eles eram possessão, eles serviam a Deus, né? E aqui, pelo que está mostrando aqui, então, quando Israel profanou o nome do Senhor, os levitas também, né? Aqui eu não tinha percebido isso nas leituras anteriores, né?
porque não me lembro de ter falado sobre levitas. Falou sobre profetas, sobre sacerdotes, mas eu não me recordo de falar sobre levitas. E aqui falou que os levitas profanaram também o nome do Senhor, então eles não têm direito a continuar o trabalho do Senhor, né? Eles se afastaram do Senhor, e aqui só os sacerdotes que foram aquela primeira leva que Deus falou, os que forem cativos para a Babilônia, né? Então, alguns sacerdotes foram. Esses sacerdotes que foram cativos para a Babilônia, esses sim trabalharão no santuário, né? No templo do Senhor. Esses servirão como no templo do Senhor, poderão fazer todos os trabalhos do templo. Agora, os levitas que eram realmente para fazer esse trabalho, não farão, porque eles se afastaram do Senhor, ou seja, eles se sujaram, né? Eles se profanaram, então eles não estão mais limpos e não tem mais como se purificar. Porque os levitas, eles nascem levitas, né? Não se tornam, eles nascem levitas. A família de levitas nascem levitas, se casam com levitas, né? Então, como você pode ver aqui, como a gente acabou de ler aqui, em relação até a casamento e tudo, não pode se casar com viúva, não pode se casar com repudiadas. Repudiadas são aquelas separadas, né? Então, uma coisa já, como a gente sempre fala aqui, né? A Bíblia, cada vez que você lê, é um entendimento diferente, mas assim, diferente que se completa, não é que seja contraditório, né? Se você ler um capítulo 10 vezes você vai ter um novo entendimento, né? Que são entendimentos diferentes, mas que se completam, esses entendimentos. Não que seja contraditório, eles sempre se completam. E capítulos de livros diferentes, inclusive, também se completam, né? Por isso que é muito bom você ler a Bíblia inteira. Quem puder fazer um estudo mais avançado é melhor até, porque você consegue ter um entendimento melhor, porque a Bíblia, ela tem muitos livros que se completam, né? Aqui é uma leitura simples, né? Eu não tenho esse conhecimento, é uma leitura simples, mas tem muitos livros que se completam. A Bíblia é magnífica, né? A gente lendo ela assim, lendo uma simples leitura já é maravilhoso. Imagine quando você tem um entendimento maior dos acontecimentos, quando você tem um entendimento da cronologia, né? Do tempo certo que cada coisa aconteceu, é uma maravilha, né? E o bom disso tudo é porque quando a gente lê, Deus está conosco, o Espírito Santo está ali fazendo a gente entender cada vez mais, né? Deus está ali nos explicando para que a gente entenda, para que entre em nosso coração, entre em nossa mente, para a gente ter entendimento, para que a gente tenha conhecimento do Senhor, porque a Bíblia é isso, é para a gente conhecer a Deus. Porque Deus quer que a gente o conheça para que a gente tenha noção do que é viver nesse mundo aqui e do que nos espera futuramente, né? Porque Deus, assim, não é que ele não tá se importando, mas entre aspas, assim, o problema mesmo não é esse mundo aqui, o problema mesmo é o que vem depois. Porque esse mundo aqui, querendo ou não, ele vai acabar. Independente do resultado, independente da escolha, independente de qualquer coisa, esse mundo ele vai acabar, né? Mas o problema é o que vem depois. Nós seremos julgados, independente de se você crê ou não, você vai ser julgado, você vai ser julgada, eu serei julgada. Todos nós seremos julgados, né? E esse julgamento é o que importa. Então, o que a gente viver aqui é o que resultará nesse julgamento. E essa sentença é o que importa. Porque se essa sentença for a divina, a gente voltará para o que fomos criados, né? Para a vida eterna com o Senhor. Mas se essa se essa sentença for negativa, a gente vai para o sofrimento. E esse sofrimento não chega aos pés do sofrimento que alguém um dia na vida já passou aqui nesse mundo. Então, pense bem, reflita bem, busque a Jesus enquanto ainda é tempo, porque logo, logo ele está de volta, né? E
não falta muito. Escolha enquanto pode, né? Porque se você não escolher, o demônio vai escolher por você, viu? Santo Deus, Pai, Todo-Poderoso, glorioso és, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tua leitura, por essa leitura, Pai. Muito obrigada por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Obrigada, Pai, pela possibilidade de andar em teu caminho, Senhor. Obrigada pela possibilidade de salvação, Pai, de um dia poder estar ao seu lado, Senhor. Eu creio em tua promessa, Pai. Eu peço a ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu emocional, Pai. Toque nesse coração, Senhor. Muitas vezes está indeciso, está sem saber o que fazer, está perdido, essa mente confusa, está desesperada, Pai. Acalante esse coração, acalme esses pensamentos, Pai. Dê uma direção, Senhor. Eu peço a ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o seu caminho, Pai. Eu peço a ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo à tua vontade, Pai. Peço a ti, Pai, pelos teus filhos, Senhor. Necessitamos de ti, Pai. Necessitamos de tua presença, de tua direção, de teu conhecimento, Pai. Nos capacite cada vez mais, Pai, para proclamarmos o teu evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.